Tive 10 psicólogos antes de você. Nenhum deles me ajudou. E você também não vai me ajudar. Há clientes com seu próprio cemitério de psicólogos. Alguém tenta propositadamente estragar a reputação do mais favorito dos inúteis. Alguém constrói em fóruns reclamações intermináveis de que a psicologia e os psicólogos não prestam, nada ajuda e todos são charlatões. Alguém silenciosa e concentradamente enfia agulhas em um boneco de voodoo. Quem são essas pessoas? Porque os especialistas não conseguem ajudá-las. Pessoas que, de acordo com o estado de sua saúde mental, precisam da ajuda de um psiquiatra, não de um psicólogo. Talvez elas não saibam disso. Nenhum dos 10 psicólogos lhes disse isso. É improvável. Mas eu não descartaria essa possibilidade. Talvez eles não queiram aceitar isso. Todos ou pelo menos alguns dos 10 especialistas lhes falaram sobre isso. Mas o que você está fazendo, doutor, não há nada de errado comigo. Você é que não sabe como trabalhar. E é por isso que é vantajoso para você pensar que sou louco. Talvez eles estejam cientes e aceitem a situação, mas não queiram consultar psiquiatras por qualquer motivo. E ainda esperam que os psicólogos possam ajudá-las. Mas será que até o melhor oftalmologista pode ajudar no caso de uma perna quebrada? Eles também podem ter ido a 10 psiquiatras, mas não obtiveram nenhuma ajuda. Por que não? Isso está no final deste artigo. Pessoas que, de acordo com o estado de sua saúde mental, psiquiatra ainda não, psicólogo ainda não, psicoterapeuta médio não. É um fato, mas precisam de um psicoterapeuta suficientemente forte e estável. Isso é um certo grau de limite, e um certo grau de ruptura em pacientes com trauma. As pessoas traumatizadas têm a tendência de reproduzir o trauma, ou escolhem um especialista que reproduzirá o trauma, ou provocam o especialista diligentemente, inconscientemente, é claro, ou, se o especialista ainda estiver estável, mergulha no campo do trauma, projetando-o em uma situação na qual nada aconteceu objetivamente. As pessoas limítrofes tendem a ter esse formato de mudanças que não se tornam perceptíveis imediatamente, não rapidamente, e o desespero interno é tão grande que parece que nada ajuda. Ambos precisam de um psicoterapeuta que, por suas características pessoais, não se trata apenas do nível de elaboração própria, mas também de certas características psíquicas, seja capaz de lidar com o seu material psíquico e que também seja tecnicamente capaz de estruturar o trabalho. Como você escolhe esse especialista? Eu não sei. Também não sei porque alguns o encontram e outros não. O que é isso? O acaso? A vontade de Deus? A vontade da própria pessoa? Não sei. Pessoas que vêm com o objetivo de provar que nada as ajudará, e alcançam esse objetivo com sucesso. Nesse sentido, elas são muito bem-sucedidas. Pessoas que querem uma pílula mágica e esperam que tudo aconteça por si só, que um especialista faça todo o trabalho para elas. Mas não é assim que funciona. O processo de mudanças mentais não ocorrerá sem a participação da própria pessoa. Sim, 10 psicólogos não o ajudaram, porque ele mesmo não quer participar do processo de trabalho. Pessoas que não estão prontas para enfrentar a realidade. Sim, há sentimentos que são desagradáveis de enfrentar, e é preciso enfrentá-los não apenas por 20 minutos no consultório do psicólogo, mas também na vida. Há outras pessoas que não precisam atender às expectativas, etc. E 10 psicólogos não o ajudarão a construir outras pessoas ou remover sentimentos negativos de sua vida. Pessoas cujo pedido não é de desenvolvimento terapia mudança, mas de estagnação, mantendo as ilusões. Elas também não estão prontas para enfrentar a realidade. Não quero me dar conta de nada. Apenas tenha pena de mim e confirme que eu sou bom e todos os outros são maus. Que todos me devem tudo e eu não devo nada a ninguém. Todos são obrigados a me amar e eu não tenho que fazer nada. Não quero crescer e não vou crescer. E minha família é perfeita. E, em geral, doutor, posso mandá-lo para. Se você não fizer isso, vou quebrá-lo com um banquinho e escrever uma crítica ruim, etc. Pessoas que tiveram uma transferência negativa desde a porta de entrada e abandonaram silenciosamente a terapia. Às vezes, talvez não silenciosamente, mas com um escândalo. Mas ainda assim não tinham o recurso para passar pela transferência. Agora, sobre 10 psiquiatras que não ajudaram. É possível para um mecânico de automóveis restaurar um carro depois de um acidente. Depende do dano. Um cirurgião tem a capacidade de reconstruir uma pessoa após um acidente. Depende do tipo de dano. Nem todo cirurgião que é brilhante em recolocar dedos decepados será capaz de recolocar uma cabeça decepada. E nem toda cabeça decepada pode ser recolocada, por mais talentoso que seja o cirurgião. Nem todas as lesões e doenças físicas podem ser curadas. Há algumas doenças que são incuráveis,
algumas que são difíceis de curar, algumas que são raras e mal compreendidas e algumas que não se sabe ao certo como abordar. O mesmo acontece com a psique. Nem tudo é curável. Nem tudo é compreendido. Sim, erros médicos acontecem. Também acontece de tudo ser feito corretamente e a pessoa morrer mesmo assim. Isso é um acidente, a vontade de Deus, a vontade do homem, ou vice-versa. O prognóstico era decepcionante, mas a pessoa lidou com a situação, sobreviveu, se recuperou. O que é isso? Um acidente? A vontade de Deus, a vontade do homem. Nem os médicos nem os psicólogos são onipotentes. É importante lembrar disso. As pessoas que exercem profissões de ajuda não são aquelas que devem necessariamente salvar, mas aquelas que podem oferecer ajuda profissional. E então é a vontade de Deus, a vontade do homem ou a vontade do acaso. De acordo com a lei normal de distribuição, a maioria dos profissionais é normal. Eles são muito mais numerosos do que os bons e os ruins. E os muito ruins e os muito bons são muito poucos. E os normais são aqueles que são bons o suficiente para resolver problemas normais. Ou seja, problemas típicos com os quais as pessoas comuns se deparam. Os psicólogos, médicos não são mágicos e não são necessariamente gênios. Eles também são basicamente pessoas comuns com habilidades de personalidade comuns que aprenderam normalmente a resolver problemas típicos para ajudar pessoas comuns. A solução de problemas além do típico exige algo além das habilidades médias de uma pessoa comum com educação comum. Inteligência, intuição, criatividade, perseverança. É um encontro com o desconhecido. É exploração. É um campo em que não há garantias. Sim. Estatisticamente é possível encontrar um psicólogo ruim ou até mesmo um muito ruim que não dará conta de uma tarefa típica. Quantas vezes uma pessoa pode se deparar com uma pessoa assim? Bem, uma, talvez duas. Em um caso específico, talvez três. Mas se esse for o quinto ou 10º psicólogo que não ajudou, então não se trata mais de uma questão de todos os psicólogos são ruins. É importante entender o que você quer do trabalho com um psicólogo. É importante discutir isso no início do trabalho. É importante ouvir a resposta do especialista. Nem toda a formulação da pergunta pode ser aceita pelo especialista. Além disso, o especialista pode fazer uma série de esclarecimentos importantes e, se você não prestar atenção a eles, pode acabar indo em direções diferentes. É importante discutir com o conselheiro os momentos em que parece que não há mudança. Se o psicólogo recomendar uma consulta com um psiquiatra e talvez se recuse a continuar trabalhando, isso não significa que ele não gosta de você e o rejeita. Isso significa que ele está adotando uma abordagem responsável para a questão, em vez de ser um oftalmologista para tratar uma fratura. É importante lembrar que um psicólogo não é Deus, não é um mágico, não tem onipotência e também não precisa ser um gênio. É importante lembrar-se de sua vontade também.